Queridos amigos, queridas amigas, estamos reunidos mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para reflexionarmos sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E os abrindo aqui o livro ao acaso, de José Carlos de Luca, vem uma mensagem aqui do Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: não se detenham, meus filhos, ante as pedras das dificuldades que surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. Está vendo? As pedras são inevitáveis. Quer queiramos ou não, elas surgirão em nosso caminho, porque o nosso progresso depende desses obstáculos, de vencermos, superarmos, suplantarmos esses obstáculos. Então, repetindo o que Bezerra fala: não se detenham, meus amigos, meus filhos, ante as pedras da dificuldade que surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. Ele, inclusive, se incluiu. Ele se incluiu, não é? Pois são elas que nos mantém na estrada do crescimento espiritual. Porque a presença delas nos obriga a pensar em Jesus Cristo. Porque quando a gente está passando por um problema, o primeiro pensamento vem em Deus, em Jesus, né? Nem que for para reclamar, mas vem para Jesus. Muito bem. Olha o que as pedras do caminho fazem. Faz com que a gente pare a correria, a aceleração, o foco nas coisas materiais, nas coisas infrutíferas, para pensar em Jesus. A dor é boa até para isso. As pedras do caminho é bom até para isso. O sofrimento do caminho, as vicissitudes, é bom até para isso. Ele continua. Ela nos obriga a pensar em Jesus, a orar com Jesus e a agir como Jesus nos pede. Olha, a dor nos proporciona tudo isso. As vicissitudes nos proporcionam tudo isso. Sem as pedras da vida, o homem fatalmente se perderia na estrada livre de dificuldades. Contornemos as pedras do caminho com oração, com trabalho contínuo e sigamos na direção de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos aponta rumo à vitória que nos aguarda mais adiante. Então é importante superar as pedras do caminho hoje para conquistarmos a vitória mais para a frente. Bezerra de Menezes. Em cima desse ensinamento de Bezerra de Menezes, vem o autor do livro, que é José Carlos de Luca, ele dá um título para essas colocações, sugestões do Dr. Bezerra de Menezes, que ele fala: com a pedra você constrói um edifício. Então veja que a pedra da natureza, ela é útil até para se construir um edifício. Muito bem. E as pedras do nosso caminho também, é isso que ele vai falar. E o José Carlos de Luca nos diz assim, nessas palavras de Bezerra: problemas estão no caminho de todos nós. Não há quem atravesse a vida sem enfrentar obstáculos, perdas e aflições. Mas a maneira de encarar os problemas é que faz toda a diferença. Um olhar espiritual sobre o assunto nos diria que as dificuldades são exercícios destinados ao nosso crescimento interior, pois através delas precisaremos ativar as aptidões necessárias à resolução da situação que nos aflige. Quem enxerga o problema como um problema, aquele que enxerga o problema como um problema, e não como uma porta de acesso ao seu desenvolvimento pessoal, provavelmente reagirá de maneira negativa perante o desafio evolutivo que lhe está sendo apresentado através da dificuldade, com inegáveis chances de fracasso. É claro, vai fracassar, porque a gente vê os obstáculos da vida, as pedras do caminho, as dores, as vicissitudes, os espinhos da vida como um obstáculo.
como algo negativo. Se Deus permitiu que a gente passasse por isso, é porque tem alguma coisa de bom. Senão, ele retiraria. Qual é o pai que não ama seu filho? Será que um pai vai dar um problema para o filho? Se um pai der um problema para o filho, é para que o filho cresça. É isso que Jesus faz com a gente. Aí ele continua, vamos imaginar que o problema vinha numa caixa de presente, com um embrulho mal feito. Nossa primeira reação será imaginar que o presente seja tão feio quanto o embrulho e teremos receio até de abri-lo. No entanto, ao vencermos a impressão negativa que à primeira vista o embrulho nos causou, iremos pouco a pouco descobrindo o presente valioso que recebemos da vida. Posso assegurar que depois de desembrulharmos todo o problema, perceberemos que algo de bom nasceu em nós, nos tornamos mais fortes, passamos a dar mais valor à vida, crescemos em experiência e nos habilitamos a desafios ainda maiores. Daí, porque uma visão otimista da vida nos ajuda a enxergar que uma simples pedra pode se transformar na base de um grande edifício, estimulando-nos a termos atitudes que transformem essa visão em realidade. Com muita razão, Glenn Van Erken, conceituado escritor, afirmou que o otimismo não é um estado mental romântico idealista, que acredita que o futuro será automaticamente ideal. Em vez disso, o otimista aprende a agir de uma maneira que cria um futuro positivo. Alguém já escreveu que o pessimista é aquele que cria dificuldades a partir das oportunidades, enquanto o otimista é aquele que cria oportunidade a partir das dificuldades. Está vendo? Será que temos sido criadores de dificuldades ou de oportunidades? Na travessia de qualquer problema, tenhamos uma postura mais otimista e consideremos o conselho espiritual do Dr. Bezerra de Menezes quanto à utilização dos recursos da oração e do trabalho. Oração que nos liga a Deus, trabalho que faz despertar o Deus que há dentro de cada um de nós e criar uma vida melhor a partir do pior que nos tem ocorrido. Eu tenho certeza de que podemos conseguir. Ficou aí para a nossa reflexão esse ensinamento fantástico, onde esse ensinamento do Dr. Bezerra de Menezes vem a nos conscientizar de que sobre o que se entende verdadeiramente por dificuldade. Então, dificuldade, se é que nós podemos chamar assim, é um mal necessário. Fica aí para a nossa reflexão e uma boa noite para todos.